Israel. O Lula fez a primeira aparição desde a cirurgia no quadril e a plástica nas pálpebras, né, no fim de setembro. A Janja estava lá ao lado dele, foi uma videoconferência, e o petista chamou de insana a reação israelense aos terroristas do Hamas. Eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. E o PT emitiu uma nota em que acusou Israel de praticar genocídio. Em entrevista ao site Poder 360, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Songini, reagiu à nota do partido. Isso é a maneira de um partido que está falando sobre direitos humanos. Esses direitos humanos, matar crianças, estuprar mulheres, esses valores do PT que eles apoiam. Para mim, eles perderam isso. Perderam toda a visão da humanidade. O apoio deles para os palestinos é uma coisa. Podemos discutir isso, mas apoiar Hamas? Eles perderam isso totalmente. A gente viu aí, o Lula falou em 1.500 crianças, né, nessa videoconferência, falou em 1.500 crianças palestinas mortas. A gente não sabe muito bem qual é a fonte dele. Aí tem um artigo hoje no Globo que fala em 1.600 crianças palestinas envoltas em mortalhas brancas, choradas por quem ainda podia chorar. A gente não sabe se a assessoria de imprensa do Hamas é que forneceu essas informações tanto para a articulista do Globo quanto para o Lula, consta. Mas é impressionante como o PT, o Lula, você pode tentar arrastá-lo, acorrentá-lo, amarrá-lo, tentar puxar para o lado certo, seja em que questão for, mas ele vai estar sempre, ele está sempre do lado errado. Sempre, Lacombe. Tem uma tática minha que não falha nunca, até hoje nunca falhou. Se você está na dúvida em alguma questão, olha o que o Lula está dizendo e toma o partido contrário. Acerta 100% das vezes. Veja, ainda teve militante petista usando essa fala, essa aparição depois da cirurgia do nosso presidente, para dizer que ele chamou o Hamas de terrorista. Assunto encerrado, próxima pauta. Porque acusavam o Lula de não conseguir falar Hamas e terrorista na mesma frase, né? Mas ele só fez essa pequena concessão cínica justamente para vir com a mensagem que ele queria, que é a essência da fala: atacar Israel, condenar Israel. Israel não tem direito de defesa. No Reino Unido, teve uma jornalista que foi massacrada pelo convidado ao ficar puxando essa ladainha de proporcionalidade da reação. Não há proporcionalidade. E o entrevistado virou e falou assim, talvez se Israel invadisse a faixa de Gaza e estuprasse crianças, degolasse bebês, matasse exatamente o mesmo número de meninas numa festa rave, isso não vai existir na faixa de Gaza, né? E por aí vai. Então, tudo isso é muito ridículo, né? O argumento, entre aspas, do nosso presidente é cínico, né? As crianças, as pessoas inocentes na faixa de Gaza não pediram para o Hamas cometer esse ato de terrorismo, essa loucura. Em primeiro lugar, ele aceita como fonte, né, a quantidade de mortes que vem do próprio Hamas, que controla desde 2006, 2007, a região numa ditadura. Em segundo lugar, alguém usava esse argumento na época da Segunda Guerra Mundial contra os nazistas? Alguém virava e falava, mas os alemães não estão todos com Hitler? Veja, o Hamas está no poder desde 2006, 2007. Isso é uma pena para os palestinos que moram lá e que não concordam com esse grupo terrorista no poder, em que pese uma ou outra pesquisa mostrando mais de 50% de apoio. Eu não sei se é tão crível, porque vivem numa ditadura. Então, se você for numa favela carioca dominada pelo Comando Vermelho e perguntar, você concorda com a gestão do Comando Vermelho, é difícil a pessoa virar e falar não, né? Ela tem medo. Então, em ditaduras, não vale tanto assim a pesquisa. Mas eu não tenho dúvida que é uma parcela significativa da Palestina que está com o Hamas. Nós estamos vendo demonstração de apoio no mundo inteiro, e não só de muçulmanos.
tem a esquerda caviar do Ocidente, que está realmente, de uma maneira alienada, flertando com os neonazistas de hoje. A gente entende com mais clareza hoje como é que foi possível tanta gente apoiar um insano como Hitler. Né? Então está claro hoje. Na mídia, nós vemos os jornalistas, nunca foi tão fiel, né, essa definição, jornalistas passando pano para o Hamas, padres aí, padrecos de esquerda e tudo, falando, né, chega de genocídio. Eles não estão preocupados sequer, para parecer mais imparciais, em demandar que o grupo terrorista Hamas liberte os reféns israelenses detidos lá. Não tem um desses fazendo esse tipo de apelo. Soltem os reféns, soltem os inocentes de Israel. Não tem. Por quê? Porque não se trata de buscar equivalência, proporcionalidade, evitar chacina, genocídio, coisa alguma. Se trata de destilar preconceito, ódio contra o povo judeu e o seu Estado, que é o único que não pode se defender, que é o único que não tem direito de reagir. Veja, Israel é o problema, né? Na região, não tem paz por conta de Israel. Colonizadores estão ocupando, ocupação na faixa de Gaza que não existe porque é dominada, como eu disse, há muitos anos pelo Hamas. Vamos lá. Qual é a maior ameaça no Egito? É Israel? Não é. É a Irmandade Muçulmana. Qual é a maior ameaça no Líbano? Quem andou destruindo o Líbano e toca o terror lá? Não é Israel, é o Hezbollah financiado pelo Irã. Na faixa de Gaza é o Hamas. E por aí vai. Na Síria é o ISIS, né? O Estado Islâmico, apoiado pela Rússia. E por aí vai. Então, falar que Israel é o problema na região por não ter paz, o único país que tem uma democracia pujante, que tem minorias de muçulmanos, de árabes e de muçulmanos, os drusos. Eu fui lá, eu conheci, eu conversei com vários drusos. Eles estão lá representados no Knesset, o parlamento israelense. Então, tudo isso é uma loucura. O que nós estamos vendo hoje é o ressurgimento com força do nazismo. E justamente por parte daqueles de esquerda, né, que xingam todo mundo de nazista e estão agora esquecendo já as atrocidades do Hamas, não falam mais da degola de crianças, do estupro de meninas, do assassinato de idosos e ficam focando só na reação legítima de Israel, que eles não aceitam, porque eles querem, assim como o Hamas, varrer Israel do mapa e eliminar os judeus. É isso que eles querem na prática. E isso precisa ser dito. Esses esquerdistas, esses comunistas são nazistas. E para quem estudou história, nenhuma grande surpresa. O nacional-socialismo de Hitler trouxe para as hostes nazistas um bando de ex-comunista, que acrescentou a pitada nacionalista. Era isso. O fascismo de Mussolini, ele mesmo, um ex-socialista, também contou com a ajuda intelectual de inúmeros marxistas. Inúmeros. Então, não há muita surpresa em ver que a esquerda lulista está passando pano para os terroristas muçulmanos e está condenando a reação legítima de Israel. Israel não tem o que fazer. Qualquer reação, eles vão condenar, eles vão pregar cessar-fogo, diálogo. Como é que vai dialogar com quem quer te exterminar, com quem estupra as suas meninas e com quem degola os seus bebês? Não tem conversa com o Hamas. O Hamas precisa ser extirpado, precisa ser eliminado, e cada terrorista do Hamas precisa ser morto. É a única reação possível. Proporcionalidade? Gaza, Israel avisou para evacuarem, joga bombas de efeito moral, de alerta, né, que treme para todo mundo saber que tem que sair. Quem não permite a saída do povo palestino de lá é o próprio Hamas. Então, no mínimo, Lacombe, uma extrema ignorância histórica, uma alienação assustadora, típica de universitários, né, que são deformados em salas de aula, e um ódio profundo, um preconceito, uma judeofobia que faz com que as pessoas foquem em Israel num momento em que terroristas cometeram os atos mais bárbaros, selvagens, abjetos dos últimos anos, das últimas décadas, contra inocentes. Banalizaram essas palavras, essas expressões, né? Não só nazista, mas fascista, golpista, terrorista. Nos últimos anos, qualquer um que se opusesse aos comunistas e aos socialistas, né, que se opusesse ao PT e a todos os bandos que o cercam, era chamado de nazista.
Não sei se já contei para vocês aqui, esse foi o comentário mais infeliz que eu já recebi, isso já faz muito tempo, 2019. Eu sou neto de um judeu alemão. Né? Minha bisavó morreu num campo de concentração. Perdi tios-avós, perdi primos, né? Em campos de extermínio e campos de concentração. E aí entrou um dia um menino, e eu nunca esqueci o nome dele, porque é o mesmo nome do meu filho mais velho, Pedro, me chamando de nazista. E aí eu respondi a ele, olha, eu poderia recomendar uma série de livros sobre nazismo para você entender um pouco sobre o assunto, entender o que é o nazismo, mas eu vou recomendar só um. Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, que conta a história da parte judia alemã da minha família, que foi devastada pelos nazistas. E aí o menino ficou meio sem graça. Tá, tudo bem, eu não sabia dessa sua origem, então me desculpe, mas seu direitinho é de M. Mas, Ana, é isso, né? Afinal de contas, quem são os nazistas? Porque é outra história, né? O nazifascismo, o comunismo, o socialismo são farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. O grande problema, e aí você vai ver obras do Olavo de Carvalho falando sobre isso, do Flávio Gordon falando sobre isso, é que o Stalin era super ligado ao Hitler, eram parceiros, até que o Hitler, mais louco que o Stalin, ainda invadiu a União Soviética. E o Stalin ficou sendo essa figura por meio de propaganda, guerra cultural, e virou o combatente, o antifascista. Né? Mas, na verdade, ele era farinha do mesmo saco. A origem é a mesma. Né? Então, não me estranha, eu não me surpreendo, Ana, com isso, com todos os comunistas, socialistas ligados ao terrorismo, ligados ao Hamas, sinceramente. Nossos políticos enaltecem Stalin, né? Nós temos vários que vão na internet enaltecer Joseph Stalin. Nós passamos 4 anos ouvindo essa palavra, você é nazista, você é nazista. Bom, a lei brasileira é muito clara sobre você chamar alguém de nazista, e eu tirei dinheiro do bolso de muita gente que me chamou de nazista nas redes sociais. Muita gente acha, vou criar um fake aqui, vou ali chamá-la de nazista. A internet não é terra de ninguém, você acaba chegando em todo mundo. E eu mexi no bolso de muito comunista me chamando de nazista, né? Só assim para eles fazerem doações para centros de caridade, porque eu passei o dinheiro todo para centros que realmente precisam. Agora, o Lula reaparecer para criticar Israel, ele também fala, né, das razões humanitárias, do lado humanitário. Eu vou ler aqui, se vocês me permitem, eu acabei de traduzir uma matéria do Daily Mail. Eu fiquei muito chocada com a matéria. É claro que todo mundo, desde o dia 7 de outubro, alguma foto, algum vídeo dessa atrocidade, desse genocídio contra o povo judeu deve ter visto. Eu confesso que eu não consigo mais ver essas fotos, eu não consigo mais. Eu fiquei dias sem dormir depois que eu vi essas fotos, mas ler, eu acho que a gente precisa, alguns, né, o Constantino, se eu não me engano, também é a favor de mostrar as fotos, né? O próprio Augusto Nunes, nosso mestre, também acha que tem que mostrar. Eu confesso, eu não consigo ver, não consigo. Então, mas eu acho que alguma resposta tem que ser dada do que de fato aconteceu no dia 7 de outubro desse ano, porque essa gente enlouquecida que começa a defender a Palestina, e aqui a gente sempre fala, né? Podemos discutir a história da Palestina, o Estado que os palestinos tanto pedem, mas o Hamas jamais pode entrar nessa equação, principalmente se nós estamos falando de paz ali na região. Então, eu acho importante a gente, às vezes, dar um contexto do que, de fato, o Hamas fez, e não apenas ficar falando o Hamas é um grupo terrorista. Realmente é um grupo terrorista, apesar do PT e dos seus asseclas não conseguirem falar isso. Então, vou ler rapidamente uma matéria que saiu no Daily Mail. Depois eu vi o vídeo dessa mulher falando, né, sobre essa entrevista. Ela é uma voluntária que trabalha no necrotério de uma base militar. O nome dela é Shari. E ela trabalha ali limpando os corpos, principalmente de soldados israelenses mutilados, antes deles serem enterrados
e ela disse, e eles receberam também todos os corpos, né, do que aconteceu no 7 de janeiro, no 7 de outubro, e ela disse que a brutalidade do massacre de inocentes pelo Hamas é pior que o Holocausto. Ela disse que tem a difícil tarefa de retirar cadáveres mutilados dos sacos para que eles sejam alinhados em macas no necrotério da base militar de Shura, perto de Tel Aviv, antes de prepará-los da melhor maneira possível para os funerais. Ela também é arquiteta, mãe de 4 filhos, e ela disse à Daily Mail: ouvi histórias sobre Auschwitz quando era criança, crescendo em Nova Jersey, mas o que eu vi aqui, com os meus próprios olhos, é muito pior do que o Holocausto. O que estes bárbaros fizeram a essas pessoas está além das palavras. Há evidências de estupros em massa tão brutais que quebraram a pelvis das vítimas. Estou falando de mulheres, avós e crianças. Nunca esperei ver o que vi aqui. Pessoas cujas cabeças foram decepadas. Mulheres em trajes de dormir acordaram e levaram tiros. Faces explodiram. Cabeças foram esmagadas e seus cérebros espalhados. Desculpa, eu acho que é preciso a gente trazer isso, por mais que doa, porque não dá para assistir um homem como esse, como presidente de uma nação, falar da brutalidade de israelenses. E aí ela continua. Um bebê foi cortado de uma mulher grávida e então decapitado. Logo depois, a mãe foi decapitada. Mulheres e crianças queimadas até virar carvão. Corpos assassinados com as mãos amarradas nas costas. Minha mãe e minha avó são sobreviventes do Holocausto. Eles foram os únicos membros da família que saíram vivos de Auschwitz depois de terem sido retirados de suas casas na Tchecoslováquia. Todos os seus irmãos, irmãs, tios e tias foram assassinados lá. Das mais de 1.400 vítimas do cruel ataque do Hamas em 7 de outubro, cerca de 200 foram tão gravemente mutiladas e queimadas que só puderam ser identificadas por DNA. E aí ela finaliza. Todos os dias recebemos mais cadáveres. Ontem à noite recebemos mais 73 corpos mutilados. Vimos evidências de tortura e selvageria. Temos mais bebês com a cabeça decepada, corpos sem mãos, sem pernas, sem genitais. É difícil até continuar diante de um vídeo de um presidente de uma república que deveria ser uma república livre, democrática, que protege os pilares democráticos da liberdade das pessoas, da liberdade religiosa. E nosso presidente abraça o grupo terrorista Hamas, abraça o Irã, que financia esse tipo de barbárie que eu acabei de ler. Esse é o nosso presidente de hoje. E ainda temos mais 3 anos pela frente. É o que o Constantino disse. Tudo que este infeliz falar é só tomar o lado oposto que você estará no lado certo da história.